Ёбаный в рот, ну что скажете, пацаны, где мы нахуй? В трубе, сука! O corredor escuro, claustrofóbico e enferrujado que você vê à sua frente é o cenário de uma das apostas mais desesperadas e mortais na guerra moderna. Incapaz de capturar a fortaleza oriental de Kupiansk na Ucrânia por ar, terra ou rio, a Rússia decidiu que tinha apenas uma opção restante: ir para o subsolo. Milhas abaixo das águas escuras do rio Oskil, quilômetros de resíduos industriais e túneis de oleodutos se tornariam uma estrada secreta para os soldados de elite de Putin. O plano era brilhante no papel, mas na prática foi um fiasco completo. Eles tentaram conquistar a cidade de dentro, espremendo seus soldados, munição pesada e até escúteres elétricos nesses tubos estreitos. Mas havia uma coisa que eles não sabiam: o exército ucraniano já havia detectado esse formigueiro. Eles não selaram as entradas. Eles não os impediram. Eles apenas esperaram que os túneis se enchessem de pessoas, para que a retirada se tornasse impossível. E quando esse momento chegou, o batalhão Aquiles da Ucrânia transformou essa rodovia subterrânea em uma armadilha mortal. Quando nos aprofundamos nos detalhes técnicos desta operação, a imagem que emerge é menos de genialidade militar e mais da arquitetura do desespero. A rota que a Rússia usou para infiltrar Kupiansk não é um simples sistema de túneis. Estamos falando de uma rede de dutos industriais abandonados com aproximadamente 15 quilômetros de extensão, passando sob o rio Oskil. Esta infraestrutura, que remonta à era soviética, não foi projetada para a passagem humana. Seu diâmetro era estreito e não tinha ventilação. No entanto, os comandantes russos forçaram seus soldados a entrar nesses túneis escuros para encobrir seus fracassos na superfície. As condições físicas do túnel deixaram claro desde o início o quão arriscada era a operação. De acordo com relatos da United Windfall Media, as tropas russas recorreram a um método incrível para cobrir essa distância de 15 quilômetros mais rapidamente: trotinetes elétricas. Sim, você ouviu direito. Soldados russos equipados com equipamentos de guerra modernos estavam usando trotinetes para se mover silenciosamente através de um tubo estreito metros abaixo do solo. Esta imagem é a prova mais clara de quão patética se tornou a capacidade logística do exército russo com brinquedos. Uma superpotência incapaz de atravessar seus tanques pelo rio estava enviando seus soldados pelo subsolo. No entanto, as coisas não foram deixadas ao acaso do lado ucraniano. A brigada Aquiles, que comandava a defesa de Kupiansk, havia detectado esse movimento com meses de antecedência. O comandante da brigada, Anton Shmihal, e sua equipe de inteligência espalharam mapas industriais antigos e planos da cidade da área. Eles sabiam qual ponto de entrada os russos usariam. Eles sabiam para onde cada tubo levava. Eles criaram o gêmeo digital da rede de túneis. Isso era mais do que apenas estabelecer uma linha de defesa. Era preparar um terreno de caça. Quando os soldados russos entraram nos túneis, eles estavam na verdade entrando em uma simulação preparada para eles pela Ucrânia. O plano de intervenção da Ucrânia era baseado em uma estratégia de esperar e destruir. Eles não detonaram as entradas imediatamente. Eles esperaram que o comboio russo chegasse ao ponto mais profundo do túnel, o ponto sem retorno. Nesse exato momento, os drones de carga pesada da Brigada Aquiles decolaram. Carregando bombas especialmente feitas pesando 33 libras, ou cerca de 15 kg cada, esses drones miraram pontos fracos nos dutos sob o rio Oskil. As explosões foram realizadas com precisão cirúrgica. Os tubos racharam e a água gelada do rio começou a jorrar nos túneis sob alta pressão. Não havia escapatória para a unidade avançada russa de 40 pessoas lá dentro. Atrás deles estava a água. Na frente deles estavam portas fechadas. Essas explosões não causaram apenas inundações. Gás metano e resíduos industriais que se acumularam nos túneis que estavam fechados há anos foram liberados pela força da explosão. O túnel instantaneamente se transformou em uma enorme câmara de gás. Quando aqueles que conseguiram sobreviver correram em direção às saídas enquanto a água subia, o que os esperava não era a liberdade. O 7º Corpo Ucraniano estava à espreita em todos os pontos de saída designados. Cada soldado russo que colocava a cabeça para fora da entrada do túnel era instantaneamente neutralizado por atiradores com câmeras térmicas e drones FPV. Isso não foi uma batalha. Esta foi uma operação de extermínio tecnicamente impecável. Vamos deixar de lado o sucesso tático e focar no inferno dentro desses tubos. Estamos falando de uma situação que desafia os limites da psicologia humana. Imagens examinadas pelo Washington Post confirmam que os túneis estão literalmente enfrentando um bloqueio biológico. Os corpos de soldados mortos, conhecidos no jargão militar como Carga 200, cobrem o chão do túnel. Reforços vindos de trás são forçados a rastejar sobre os corpos de seus camaradas mortos para avançar.
isso não é apenas um obstáculo físico, mas também o auge de um colapso moral. Imagine entrar em uma operação pisando sobre o cadáver do seu próprio companheiro de armas. A atmosfera dentro do túnel já não era respirável. Gás de pólvora, o fedor de corpos em decomposição, resíduos industriais e água do rio estavam todos misturados. De acordo com relatos da United 24 Media, os poucos soldados russos que foram resgatados ou capturados do túnel mostraram sinais de envenenamento químico severo em vez de ferimentos de bala. Seus pulmões estavam queimados, seus olhos cegos pelo gás, e eles tinham perdido completamente o senso de direção. Esses soldados não estavam lutando, estavam apenas lutando para sobreviver. Este plano, apelidado de Operação Corrente pelos comandantes russos, havia se transformado em um projeto de sepultamento que enterrava seus próprios soldados vivos. O que era ainda mais aterrorizante era que essa tática não estava sendo tentada pela primeira vez. Uma estratégia de túnel semelhante já havia sido tentada antes na frente de Kursk e terminou no mesmo desastre. Comunicações de rádio gravadas na época documentaram um colapso mental dos soldados presos no túnel. Os soldados que haviam perdido a sanidade, em vez de esperar para se afogar ou queimar até a morte, colocaram suas próprias armas nas têmporas e puxaram o gatilho. O mesmo cenário ocorreu nos túneis de Kupiansk. Os tiros ecoando dentro dos tubos de metal não eram direcionados ao inimigo, mas à própria impotência deles. Isso pode não ter sido um crime de guerra, mas foi a maior traição cometida contra os próprios soldados. As estatísticas nos confrontam com essa selvageria em uma matemática fria e implacável. De acordo com dados publicados pelo jornal Independent, a proporção de baixas na frente de Kupiansk atingiu um nível inimaginável, 27-1. Nesta aventura no túnel, a Rússia sacrificou 27 soldados para cada soldado ucraniano que conseguiu matar. Esta proporção não é uma taxa de baixa sustentável na literatura de guerra moderna. Isto é um massacre. Este desequilíbrio, raramente visto mesmo nas trincheiras mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, prova que o comando russo valoriza a vida humana em zero. Do lado ucraniano, a situação se transformou em uma caça ao rato, como descrito por Maxim Holubok, chefe de gabinete da Brigada Katyia. Os soldados ucranianos têm uma marreta nas mãos e estão esmagando qualquer unidade russa que coloque a cabeça para fora da entrada do túnel. Com 90% da cidade sob controle ucraniano, a estratégia da Rússia regrediu ao ponto absurdo de infiltrar soldados nos túneis e fazê-los se esconder até serem encontrados e mortos. Esses soldados fantasmas tremendo em porões e sob escadas, com munição esgotada e comunicação cortada, sabem que não podem tomar Kupiansk. Tudo o que aguardam é o fim. Então, por que Putin está tão insistente? Por que ele está enviando milhares de seus soldados para este inferno claustrofóbico, sabendo que vão para a morte? A resposta a esta pergunta está além de simples ganhos territoriais, escondida na última aposta do Kremlin na mesa. Kupiansk não é apenas um ponto no mapa, é o coração logístico, onde a principal linha ferroviária da Rússia, vinda da fronteira de Belgorod, se conecta à frente de Donbas no leste da Ucrânia. Cortar ou controlar esta artéria muda todo o fluxo logístico da guerra. O grande plano de Putin era tanto diplomático quanto militar. Moscou visava tomar Kupiansk a qualquer custo, mesmo que significasse ir para o subsolo, e usar esta cidade como moeda de troca nas próximas negociações de paz. O plano era este. Ao sentar-se à mesa, ele diria: "Olhe, estou às portas de Kharkiv e Kupiansk está em minhas mãos. Se você reconhecer oficialmente meus ganhos em Donbas, eu devolvo Kupiansk para você." Em outras palavras, Putin estava na verdade tentando criar uma vantagem diplomática, não uma vitória militar. Militarmente, a queda de Kupiansk significaria apunhalar a defesa de Donbas da Ucrânia pelas costas. Os últimos redutos da Ucrânia no leste, como Sloviansk e Kramatorsk, estariam em risco de serem cercados por tropas russas avançando do norte. Ao tomar Kupiansk, a Rússia cortaria as linhas de abastecimento da Ucrânia e melhoraria sua própria logística. Este foi um movimento de estrangulamento estratégico projetado para sufocar o exército ucraniano. No entanto, com o colapso dos túneis, este plano de pinça também fracassou. A decadência dentro do Kremlin foi mais uma vez exposta pelo fracasso desta operação. De acordo com relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, Yassidab, o comandante russo coronel-general Kuzovlev claramente mentiu nos relatórios que apresentou ao ministro da Defesa Belousov. Kuzovlev pintou um quadro falso de sucesso dizendo: "Capturamos os assentamentos ao redor de Kupiansk. O cerco está completo." Enquanto os túneis estavam submersos e soldados estavam se afogando,
Temendo a ira de Putin, os generais estão adulterando mapas para encobrir o desastre no terreno. O Kremlin está baseando sua estratégia nas mentiras de seus próprios generais. A realidade é esta: a Rússia não controla Kupiansk. Não há controle na cidade, apenas mentiras e perdas existem. Este fiasco do túnel encurralou Putin de tal forma que Moscou agora se voltou para a Europa em desespero. De acordo com o The Moscow Times, Putin tem enviado mensagens nos últimos dias dizendo: "Estamos prontos para normalizar as relações." Ele está tentando recuperar a guerra que perdeu no campo de batalha na mesa de negociações, piscando para líderes como a primeira-ministra italiana Meloni. No entanto, isso não é um apelo à paz, mas uma admissão de desespero. Significa: não posso vencer militarmente e vamos conversar, mas o forte cheiro de morte que sobe dos túneis de Kupiansk não pode ser encoberto por essas manobras diplomáticas. A maior moeda de troca de Putin foi enterrada no fundo do rio Oskil. O que aconteceu em Kupiansk não será registrado na história apenas como uma tentativa de infiltração fracassada. Este evento marca o momento em que o mito do segundo maior exército do mundo desmoronou dentro de um cano enferrujado. Uma superpotência que uma vez afirmou ter abalado a Europa com seus tanques agora é forçada a se esconder em canos de esgoto, cometer suicídio em scooters elétricos e rastejar sobre os corpos de seus próprios soldados apenas para capturar uma cidade. Isso não é genialidade estratégica, é falência doutrinária. A Rússia acreditava que poderia vencer enterrando seus soldados no subsolo, mas esqueceram uma verdade simples: o subsolo é apenas para os mortos. Kupiansk ainda está de pé, o rio Oskil ainda flui, e esses túneis se tornaram caixões escuros, selando os sonhos imperiais da Rússia. A Rússia não perdeu apenas uma batalha em Kupiansk, deixou a honra de seu exército naqueles tubos sob a água. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.